Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, há uns dias atrás eu coloquei um vídeo onde eu comentei o fato do Bolsonaro ter nomeado 2 novos ministros do TSE, tá? O pessoal gostou muito e uma seguidora escreveu aqui para mim num comentário desse vídeo: Doutor Sandro, o senhor como filósofo político poderia falar sobre a ação que questiona o resultado das urnas e a ação do PL que foi ao TSE. Vamos lá? Beleza, então eu vou comentar isso aqui para vocês. E já vou entrando de cara. Eu vou fazer uma análise imparcial aqui, mas eu vou falar que essa medida, tá todo mundo falando, tomou 22 milhões de multa e tá rindo. Mas eu vou falar para vocês, cuidado, porque a coisa não é bem assim. Cuidado que o buraco é bem mais embaixo. É uma estratégia de marketing do Bolsonaro que esses 22 milhões ao partido, ou PL, não vai fazer tanta diferença. E até porque não foi ao PL em si, foi a coligação toda. E por que eu vou mostrar para você nesse vídeo, de forma imparcial, de forma de uma análise filosófica política, mostrando que Bolsonaro é estritamente estrategista e que essa medida aqui chega aos apoiadores do governo, aos apoiadores do Bolsonaro, com algo positivo, mesmo porque já era esperado essa negativa do Alexandre de Moraes e essa negativa dessa demanda. Mas isso aqui, ela serve para inflamar. Bolsonaro não está mais focado, e essa é a minha visão, em mexer agora no resultado das urnas em 2022 não, tá, pessoal? Que fique claro, o jogo agora já começa a se voltar e a estratégia para chegar em 2026 com força. Vamos entender por quê? Vamos lá, vocês vão ver que isso aqui não é um devaneio, algo impensado, um checkmate do Alexandre de Moraes, igual muita gente diz, não. Vou trazer uma matéria para vocês, e é da própria Folha de São Paulo, tá vendo aqui, ó? Trump, Bannon e aliados aconselham Bolsonaro a contestar a eleição, foi o que disse o jornal. Vou fazer uma leitura rápida para você. Ó, segundo o Washington Post, isso aqui não é uma matéria da Folha, é uma matéria mencionando o Washington Post. Ex-presidente americano se encontrou com Eduardo Bolsonaro em um resort na Flórida logo depois das eleições. O ex-presidente americano Donald Trump teria aconselhado a família Bolsonaro a contestar o resultado da eleição à presidência no Brasil. Segundo o jornal The Washington Post dos Estados Unidos, ele chegou a encontrar com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. Segundo o jornal, em reportagem publicada nesta quarta, dia 23, Eduardo Bolsonaro fez reuniões e depois do segundo turno da eleição no resort de luxo Mar-a-Lago, tá? Que pertence a Trump em Palm Beach, na Flórida. Ele também teria conversado com outros aliados por telefone. Ao jornal, e olha só, isso aqui foi confirmado, o ex-estrategista de Trump e organizador da ultradireita global, Steve Bannon, confirmou que se encontrou com um deputado no estado americano do Arizona e discutiu com ele o poder dos protestos pró-Bolsonaro e os desafios relacionados ao resultado da eleição, na qual Luiz Inácio Lula da Silva saiu vencedor. Vamos lá, vamos lembrar que Trump perdeu as eleições. E mesmo depois de perder as eleições, continuam investidas e Trump tem sim grande potencial de reverter nas urnas. Já até se lançou como pré-candidato, já até lançou seu nome e falou que vai concorrer e vai tentar a disputa aí para retirar a presidência do atual presidente Joe Biden. Bolsonaro vem articulando da mesma medida. As eleições passaram, o silêncio de Bolsonaro pode sim soar como uma estratégia. O pior erro que pode ser cometido é pensar que Bolsonaro é um bobo ignorante, igual muitos da esquerda, da ala da esquerda, dizem. Não pode um bobo ignorante ter uma diferença grande de votos no primeiro turno e em apenas 2 semanas reduzir de forma tão drástica essa diferença.
Ele é um estrategista. A gente tem que saber que sim, ele é um estrategista. E ele não age sozinho. Lógico que o governo americano, o ex-presidente americano, Donald Trump, dá aconselhamentos. E por que eu te digo que os 22 milhões não foram nenhum rombo assim? Porque ele fez duas coisas. Ele, primeiro, dissipou aquela linha ideológica que realmente não estava fechada com Bolsonaro. Por exemplo, Republicanos, que é canal de pastores. Na hora da multa, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema do PL. Outros partidos da coligação, não, eu não tenho nada a ver com isso, isso é problema do PL, ele que arque com as multas. Mas olha só, depois, lá na frente, em 2024, como que o Bolsonaro poderia reforçar o discurso dizendo que houve fraude nas urnas? Como que ele pode reforçar o discurso dizendo que, sinceramente, não dá para dizer que as eleições foram sérias, se ele não contestou? Hoje, é certo, Bolsonaro não tem força para reverter. Então, os manifestantes que estão às portas dos quartéis, fazendo as suas manifestações, a gente sabe que tudo aquilo não vai dar resultado, e essa é a minha opinião, tá? Não vai dar resultado para reverter as eleições. Assim como o Trump não conseguiu. Teve até o fato do Capitólio lá, ele não conseguiu reverter. Mas tudo aquilo, para quem segue o Trump, para quem é eleitor do Trump, minha família, por exemplo, que está lá nos Estados Unidos, toda é eleitora do Trump. Então, eles têm já aquilo sedimentado que Trump não foi passivo. Não foi passivo. Ele fez o que poderia dentro do espectro dele para manter a direita viva, mas não conseguiu. E agora ele volta mais forte. Mas e se ele chega na próxima eleição? E se Bolsonaro chega em 2026 como um covardão que simplesmente não fez nada? Esse é o grande ponto. Então, quem diz que Bolsonaro perdeu com a ação de questionamento das urnas, está equivocado. Foi uma estratégia, e uma estratégia forte. Outro ponto, tá? Bolsonaro, ele vem fazendo uma estratégia cada vez de sedimentação e rodeamento dos poderes. Hoje, indiscutivelmente, o poder legislativo tem em sua maioria aliados ao Bolsonaro, da direita. Ontem eu estava em Brasília, anteontem, na verdade, eu estava em Brasília. E lá eu estava com o senador Girão, com o Lazier. Eu estava lá, eu vou até colocar um trechinho depois da filmagem onde eles anunciaram mais um pedido de impeachment. Gente, as falas do Lazier Martins, e lá eu acompanhei ao lado, eu estava junto ali, são claras. Olha, a gente sabe que isso aqui não vai andar. Mas não é porque não vai andar que a gente não vai protocolar. Porque tudo isso reforça as tentativas, as investidas, e nesse caso do Senado, contra o STF, contra o discurso do Judiciário, contra tudo isso. E Bolsonaro acaba de nomear mais 2 ministros para o STJ. Tá certo, no universo de 33, são mais 2. E é lógico, com um pensamento mais da ala de direita. Ou seja, ele já reforçou o Congresso, e reforçou o TSE, para daqui a 4 anos já tem mais membros da ala da direita. Ele já reforçou agora o STJ. Ou seja, para quem pensa que ele está calado, às vezes o silêncio não é bem aquilo que parece ser. Tá? Não é bem aquilo que parece ser. E é lógico, ele não vai questionar as eleições, ele já tem uma grande maioria. Assim, na prática, no âmago mesmo, ele já tem a maioria. Então, essas investidas foram para que em 2024, 2026, ele esteja mais forte do que nunca, tá? Ó, a revista Isto É, no Instagram, também postou aqui, ó, sobre o pedido de impeachment anunciado no início da tarde de quarta-feira. Foi o senador Girão, o Lazier Martins, o Plínio Valério, o Stiverson Valentim, o Luiz Carlos Reis e o Carlos Viana. Foram esses que fizeram o pedido de impeachment do ministro Barroso. Lógico, isso não vai dar em nada, mas resultado mostra investidas e uma omissão política no trâmite das pautas, digamos assim, de questionamento do judiciário.
Você gostou desse vídeo? Compartilha para o maior número de pessoas. Eu tentei fazer uma análise imparcial aqui sobre essa jogada que foi o questionamento das urnas e já previstas, tá? Então tem muita gente que achava que e às vezes não entende, mas perdemos mais. Não, foi uma jogada já prevista, isso aí a gente sabia, tá? O PL já sabia. Então, foi uma jogada estratégica para reforçar em 2026. Se você concorda, põe aí no comentário. Um grande abraço.